Olá, meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas. É o nosso Caminhando Junto de volta neste domingo especial, nesta semana especial, quando a Igreja Evangélica Luterana do Brasil está ainda nas celebrações dos seus 119 anos. Foi no dia 24 de junho de 1904 que ocorreu a fundação da que hoje nós conhecemos como Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Por isso o nosso tema do programa de hoje é Juntos desde 1904. Juntos desde 1904, quando foi feita a fundação da IELB. E por que é importante refletir sobre esse tema? Talvez a gente nunca parou para pensar quais foram as bênçãos, quais foram os benefícios que Deus trouxe sobre nós por meio desta decisão, lá de 1904, de fundar a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Quando se reuniram em torno de 3.000 pessoas, pertenciam à igreja na época, essas 3.000 pessoas se reuniam em torno de 10 congregações, eram pastoreadas por 14 pastores, que faziam parte do grupo do trabalho naquela ocasião. Esse grupo se concentrava numa região bastante pequena, na região da colônia São Pedro, no interior do Rio Grande do Sul. E hoje nós somos a igreja que está presente em todos os estados da federação, está presente em no Distrito Federal também, e com mais de 70 pastores no exterior. Você imagina se cada congregação decidisse naquela ocasião permanecer sozinha, caminhando sozinha, como algumas congregações até hoje têm feito. Nós temos igrejas luteranas livres ou igrejas luteranas independentes aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. São congregações que decidiram não se filiar a nenhum sínodo, decidiram não caminhar junto com outras congregações, mas decidiram caminhar sozinhas. Pelo que eu tenho conhecimento, nenhuma dessas congregações tem uma editora que produz sua literatura, nenhuma dessas congregações tem o seu seminário para formar os seus pastores, e nenhuma dessas congregações tem o poder de mover uma ação, organizar um trabalho para chegar num outro estado e para chegar num outro país. Ou seja, o trabalho fica concentrado ali onde elas estão. Elas ficam cuidando de si próprias e não conseguem ir além. E graças a essa decisão de caminhar juntos, aquelas 10 congregações, aqueles 14 pastores, aqueles 3.000 membros, conseguiram ir realizando o trabalho de tal forma que a igreja se estabeleceu em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, onde ainda hoje em torno de 48%, 49% dos membros da IELB residem no estado do Rio Grande do Sul. Graças a essa união foi possível avançar para o estado vizinho, estado de Santa Catarina, para o estado do Paraná. Hoje, os 3 estados do Sul têm em torno de 75% dos membros da IELB, dos 245 mil membros, 75% estão nos 3 estados do Sul. Mas graças a essa união também foi possível abraçar outros imigrantes que entraram no estado do Espírito Santo, no estado de São Paulo. E, a partir dali, com o fortalecimento da igreja na região sul, no estado do Espírito Santo e São Paulo, foi possível, nessa união, nesse sínodo, ir de estado em estado, até que finalmente a igreja chegou no Macapá, no estado do Amapá, na capital Macapá, e assim a IELB se faz presente em todos os estados da federação. Então vocês percebem o quanto é importante caminhar juntos. Se não houvesse essa decisão lá em 1904, seria impossível a manutenção do seminário que já havia sido fundado em 1903. Seria possível esse avanço na missão, seria impossível a formação de pastores, seria impossível a produção literária, de literatura cristã, seria impossível a manutenção da Hora Luterana, que é outra instituição que tem mais de 75 anos de atuação no Brasil,
Seria impossível estar enviando pastores para a Argentina, para o Paraguai, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, para vários países da África, enfim, para vários países do mundo, onde mais de 70 pastores da IELB estão atuando. E é por isso que a palavra de Deus, ela enfatiza muito a importância da união, da comunhão. A minha Bíblia aqui está aberta no Salmo 133, Salmo pequeno, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então tem uma afirmação categórica aqui. É bom, é agradável viverem unidos os irmãos. Aí usa duas metáforas para provar essa tese, para comprovar essa tese de que é bom que os irmãos vivam em união. A primeira é: essa comunhão é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes. Então a primeira metáfora é que essa comunhão é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, lembrando que Arão era o sacerdote lá do Antigo Testamento, e que vem descendo para o corpo todo, entrando aqui pela gola das vestes. Talvez para nós que vivemos num clima tropical, não faça muito sentido essa metáfora. Mas nós precisamos lembrar que o salmista Davi, que escreveu esse salmo, viveu numa região totalmente diferente. Numa região semidesértica, onde a umidade do ar é muito baixa. E naquela região, o óleo é de fundamental importância para a lubrificação da pele. Lembramos que quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú, e ele teve aquela visão, que está lá em Gênesis 28, e ele acorda depois da visão, o que ele oferece para Deus? O que ele tinha de mais precioso, o óleo. A pedra que ele tinha como travesseiro, ele erigiu como um altar, e sobre esse altar ele derramou o óleo, porque o óleo era de fundamental importância para toda a pessoa, quando ela estava em casa, quando ela estava trabalhando, quando ela estava viajando. Porque o óleo serve para lubrificar a pele, para umedecer a pele e impedir que ela resseque, que ela rache e que a pessoa adoeça. Então o óleo, aqui ele simboliza a vida. A pessoa sem óleo naquela região, ela fica com a pele ressecada, com a pele doente. Com óleo, ela tem uma pele saudável, uma pele bem lubrificada. É o que o salmista está dizendo. Quando as pessoas estão unidas, ali a vida. E quando as pessoas se desunem, elas começam a entrar num processo de morte. A segunda figura que o salmista usa aqui é o orvalho do Monte Hermão. Ele diz: é como o orvalho do Monte Hermão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermão é um monte de aproximadamente 2.800 metros de altitude, está ao norte de Israel, e no seu cume nós sempre temos geleiras, gelos, por ser muito alto, e o derretimento dessas geleiras é que dá origem à nascente do rio Jordão, que depois atravessa todo o território de Israel e deságua no Mar Morto. Então, vocês imaginam uma região seca, semidesértica, e ali está o Monte Hermão, e com umidade no seu topo, e dali à noite vem aquele orvalho precioso que rega, que molha toda aquela região circunvizinha. Esse orvalho faz com que aquela região produza muitas plantas e muitos animais vivam ali. Além disso, tem a nascente do Rio Jordão, e por onde o Rio Jordão vai passando, ele vai proporcionando vida e vida em abundância. Então essa figura do Monte Hermão, que espalha o seu orvalho naquela região, também é usada como uma figura para mostrar o quanto é importante a comunhão, a união entre as pessoas. À medida em que as pessoas se afastam umas das outras e se deixam levar pelo individualismo, é como se elas estivessem naquele deserto ou naquela região semidesértica sem o orvalho do irmão. Agora, à medida em que elas estão
unidas, à medida em que elas investem na comunhão com Deus e com os irmãos e as irmãs na fé, é como se elas estivessem usufruindo daquele orvalho precioso que todas as noites é oferecido pelo Monte Hermão. E o Salmo então é concluído dizendo: ali, onde há comunhão, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou então se refere ao Monte Sião, né? Monte Sião, que também é um símbolo da presença de Deus, né? Porque lá estava o templo. Quando as pessoas se unem em Deus, ou na presença de Deus, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E nós poderíamos citar vários outros textos da Bíblia. Por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Entre outras coisas muito preciosas, Jesus diz assim: Pai, assim como tu e eu somos um, que eles, se referindo a nós, seus seguidores, também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja, assim como há uma unidade perfeita nas pessoas da Trindade, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, embora sejam 3 pessoas, Jesus pede que também nós, a exemplo do Pai e do Filho, que são unidos, nós sejamos um. Evidentemente, no propósito, no pensamento, no objetivo de vida, no serviço, na consagração, na dedicação a Deus. Que nós saibamos dizer não para os nossos próprios desejos, para as nossas vaidades, para os nossos caprichos, e digamos sim para aquilo que Deus tem planejado para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, enfim, para toda a sua igreja, para todos os seus filhos e filhas aqui neste mundo. Então, o que a gente pode afirmar, queridos irmãos, a partir da história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a partir de todos os textos bíblicos que falam de união e de comunhão, é que nós precisamos agradecer porque nossos pais decidiram fundar o Sínodo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Agradecer porque foi possível caminhar junto durante esses 119 anos e, ao mesmo tempo, firmarmos o compromisso de lutarmos por essa unidade, de lutarmos por essa união, por essa comunhão na igreja. Tanto dentro das congregações, como nos distritos e em toda a IELB. A grande tentação hoje é o individualismo, né? Cada um cuida de si próprio, cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas demandas diárias, cada um tem os seus sonhos, os seus ideais, e parece que as pessoas estão ficando cada vez mais distantes umas das outras. Não estão sentindo a necessidade e não estão percebendo a importância de estarem juntas. E o que nós precisamos fazer é lutar para que as pessoas estejam juntas nas congregações, nos estudos bíblicos, nos distritos, enfim, em toda a igreja. Lutarmos para que essa união que tanto Jesus pediu ao Pai, ela prevaleça, ela continue. Porque a igreja precisa de pessoas que caminhem juntas. Esse é o nosso grande desafio, nesse tempo de individualismo, nesse tempo em que as pessoas, cada uma parece que está pensando apenas em si própria, despertarmos a todos para essa união, essa comunhão. Ou como disse o autor da carta aos Hebreus, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Né? Ou seja, quanto mais nós nos aproximarmos da volta de Jesus, mais difícil vai ser viver a fé, mais difícil vai ser viver o cristianismo, e tanto mais nós precisamos estar unidos. Então, é tempo de agradecer pelos 119 anos que caminhamos juntos, e é tempo de nos unirmos e fortalecermos cada vez mais essa união no Senhor e com os irmãos, para que essa história continue sendo escrita para a honra e glória de Deus e para o bem dessa geração e das gerações vindouras. Parabéns, IELB, pelos 119 anos, e que Deus abençoe você e a sua família ali onde vocês estiverem, porque se você é membro de uma congregação da IELB e se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você é IELB. Então você está de parabéns pelo aniversário da IELB e você está sendo convidado a trabalhar junto com todos nós para fortalecermos a união e a comunhão e continuarmos juntos caminhando em direção à pátria eterna. Forte abraço,
abençoado tempo de Pentecostes para você e curta bastante o aniversário da nossa amada Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Até o próximo programa da próxima semana. Fiquem todos com Deus.